Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre a meta 3, que vai dizer respeito sobre a segurança dos medicamentos. Então, a primeira coisa que a gente vai se perguntar é: os medicamentos, eles são vilões ou eles são mocinhos? Porque a gente sabe que muitos medicamentos, eles fazem o bem sim, mas também tem aqueles que fazem coisas ruins, como a gente pode estar falando aqui, né? E esses medicamentos que a gente tem que ter uma maior atenção para que ele não possa ser um vilão para os nossos pacientes é exatamente os medicamentos de alta vigilância, que são aqueles que possuem maior potência de causar danos no paciente quando existe um erro na sua utilização. Então, a gente tem que ter uma maior atenção focada nesses medicamentos de alta vigilância, pois são eles que podem realmente causar alguns danos aos pacientes. E a gente tem que se atentar realmente a isso, né? Então, a gente vai entrar aqui nas etapas da terapia medicamentosa, que constitui da prescrição, distribuição e dispersão e administração deste medicamento. Na prescrição, a gente vai ter a descrição do medicamento e procedimentos que serão realizados no paciente. E essa parte da prescrição, ela vai ter que ser verificada. E essa verificação vai ser através da identificação do paciente, a data da prescrição e o nome do medicamento, para que não aconteça nenhum erro durante essa partida do profissional para o paciente ou do profissional para outro profissional. A segunda etapa é a distribuição e dispersão, que vai ser uma etapa atribuída da farmácia e ela deve assegurar que toda essa administração seja disponível ao paciente no tempo adequado e na dose certa. Então, ela vai assegurar realmente essa manutenção de características físicas, químicas e microbiológicas por motivos de realmente não causar nenhum dano para o paciente, principalmente se for um medicamento de alta vigilância, como a gente já tinha falado. E a gente vai entrar na administração, que é a terceira etapa, que vai ser um processo multiprofissional, interdisciplinar, que exige conhecimento técnico e prático, porque muitas vezes a gente acha que é só tomar um medicamento, só tomar um comprimido e tá bom por aí, mas não, é realmente um processo que exige conhecimento de anatomia, de fisiologia, de microbiologia e vários outros desses campos de realmente biologia básica, né, como a gente pode estar falando assim, sobre o corpo humano. E é a partir dessa administração que a gente entra nos certos da administração de medicamentos. Mas antes de entrar nos certos, eu quero apresentar para vocês a teoria do queijo suíço, que é uma teoria desenvolvida em 1990 por James Reason. Não sei pronunciar direito o nome dele, mas enfim. Ela vai ser uma teoria utilizada para analisar os erros e incidentes relacionados à segurança dos pacientes. Então, através dessa teoria, surge o propósito de criar ferramentas que nos auxiliem na formação de barreiras efetivas no sistema de saúde. Então, como vocês vão poder ver aqui nesse outro slide, quando os buracos estão alinhados, o perigo acaba atingindo o paciente e acaba causando danos. Então, a gente vai ter um risco que vai estar associado com uma condição latente. Se a gente não intervir ali, vai chegar a uma perda, vai chegar a realmente causar um dano àquele paciente. Então, a gente tem que fazer de tudo para que essas barreiras possam ser criadas para que novos buracos nesse queijo não sejam criados, né? E é a partir da utilização dos certos na medicação que a gente vai conseguir fazer com que esse queijo não fique mais furado, que esse queijo não fique com os buracos alinhados e cause um dano ao paciente. E eu escolhi aqui 13 certos para poder falar para vocês. O primeiro vai ser a prescrição correta, que a gente já viu nas etapas, né, da administração, que realmente vai ser você verificar o nome completo do paciente, data de nascimento, número de atendimento, número da prescrição e data atualizada. Porque não adianta nada a gente pegar um prontuário antigo, bem antigo, de um paciente, a gente pegar uma folhazinha de prescrição bem antiga que
pode ser que não sirva atualmente para ele, né? Então a gente tem que se atentar a isso. O segundo certo seria o paciente certo, como o próprio nome diz, é verificar realmente se é aquele paciente que vai estar recebendo aquela administração do medicamento. O terceiro certo é o medicamento certo, que é realmente verificar se aquele paciente é próprio para aquele medicamento, porque muitas vezes o paciente pode ter sim uma alergia àquele medicamento. Então a gente tem que se atentar a isso. O 4 é a validade certa. Então, assim que ocorrer a distribuição para o paciente ou então para os profissionais, verificar essa validade, se está em dias, se realmente está perto de se vencer, ou então já se venceu. Então, a gente tem que se atentar exatamente a isso. O quinto certo é a forma e a apresentação certa. Então, a gente vai ter que verificar se esse medicamento está na sua composição correta, porque ele pode estar vindo de uma empresa que a composição é errada daquela que o médico, o enfermeiro, ou então os outros profissionais estão sugerindo. O sexto certo é a dose certa, é realmente você dar ao paciente a dose prescrita para ele, e não dá mais, não dá menos, realmente dá aquela dose necessária para que ele possa ficar melhor daquela sua doença, daquela sua condição. O sétimo certo vai ser a compatibilidade certa, porque a gente sabe que muitos pacientes eles podem estar fazendo a administração de mais de um medicamento, como é o exemplo dos pacientes que têm pressão alta, né? Que eles já usam um medicamento para poder controlar a sua pressão. Então, a gente tem que ver se esse medicamento dessa nova doença, dessa nova condição dele, vai ser compatível com esse medicamento que ele já vai administrando ao longo da vida dele. O oitavo certo é você orientar o paciente de quando você vai administrar esse medicamento, de qual a via que você está dando, você realmente apresentar ao paciente, olha, eu vou fazer isso, aquilo com você, estou administrando isso e isso em você. Ou então, realmente, você orienta ele para quando ele estiver em casa, ele conseguir fazer esses certos também. O nono certo vai ser a via certa, porque a gente sabe que muitas vezes um medicamento pode ter mais de uma via, pode ser aplicado tanto na veia, pode ser aplicado nos músculos e tudo mais. Então, a gente tem que se atentar a essa via, principalmente a gente olhar para a prescrição e ver se esse medicamento pode ser administrado nessa via. Porque muitas vezes o medicamento não pode ser administrado na veia e o profissional pode ter escrito, pode ter prescrito que era para ser administrado na veia. Então, a gente tem que se atentar realmente a isso e ver se é uma via certa para aquele medicamento. O nono, ou o décimo certo é do horário certo, é você verificar o horário mesmo, porque muitas vezes vai ser mais efetivo ele, juntamente com o 11º certo, que é o tempo de administração, vão ser horários controlados ali, que você vai conseguir desenvolver uma maior aceitação do corpo, uma maior melhora para aquele paciente. O 12º vai ser a ação certa, que vai ser a gente verificar se aquele paciente não está tendo nenhuma reação adversa ao medicamento que ele está sendo utilizado, que está sendo utilizado nele. E se estiver causando alguma coisa, a gente realmente intervir de uma forma certa, a gente realmente chegar lá e ele ser atendido o mais rápido possível. E o 13º certo, e o último aqui, vai ser o registro certo, que a gente vai verificar realmente, vai verificar se a gente fez tudo direitinho e vai colocar no prontuário desse paciente, para que os próximos profissionais possam ver o que a gente fez, se a gente já administrou no canto certo, o medicamento que a gente já administrou e tudo mais. E é isso, gente. Muito obrigada pelo tempo que vocês passaram ouvindo aqui sobre essa meta, que é uma meta super importante para a segurança realmente do paciente. E a gente pede para vocês que sigam a LASEP no Instagram, que qualquer coisa vocês podem perguntar lá no Instagram, a gente pode também estar respondendo no e-mail. E não se esqueçam de baixar o manual de vocês da segurança do paciente que a gente desenvolveu. E é isso. Muito obrigada e tchau!